Olá, meu nome é Alan e eu sei que é péssimo me conhecer já com um clima de mistério. Mas antes de me apresentar melhor, eu queria que você adivinhasse o que eu sou. Então eu vou te contar um pouquinho sobre como as pessoas costumam reagir ao meu redor e você adivinha. Geralmente a maioria das pessoas fica desconfortável no momento que eu chego em um ambiente e conversando comigo todo mundo parece muito ético, muito fraternal, muito coerente. Todo mundo é muito perfeito. E a grande maioria das pessoas acredita que meus métodos são cruéis ou que eu tenho um coração frio. E na verdade é totalmente compreensível que as pessoas se sintam assim em relação ao que eu faço. E aí, consegue adivinhar? Bom, eu não sou político, certamente eu não sou uma autoridade religiosa e com certeza Cuca eu também não sou. Eu sou um selecionador. Eu sou contratado pelas empresas para colocar os melhores profissionais nas melhores posições. E embora eu esteja começando com um clima de humor, todos esses efeitos que eu citei são muito verdadeiros. Muita gente tem medo de participar de um processo de seleção, ou fica extremamente nervoso, ansioso, acredita que tem que encenar ser uma pessoa completamente diferente do que ela é, e até acredita que nós somos pessoas ruins. Mas como eu disse, essas reações são completamente naturais. Por quê? Porque as pessoas não têm orientações boas e claras sobre como dar o seu melhor dentro de um processo seletivo. Na verdade, toda a mecânica de um processo seletivo é muito misteriosa. E é por isso que eu tô aqui hoje, para te convidar para integrar esse projeto de capacitação e orientação profissional. E muito provavelmente você está se perguntando quem sou eu para vir aqui te convidar para entrar num projeto desse. Ainda mais alguém com essa carinha de que não sabe o que está falando. Meu nome é Alan e eu trabalho com RH há 7 anos. Já prestei serviços para grandes empresas com atividades de RH que, dentre outras, incluíam os processos de recrutamento e seleção. Então eu fui convidado para colocar minha cara no sol aqui nesse projeto para ajudá-los nesse momento de aprimoramento profissional. E aí, como a gente ainda está se conhecendo e aqui ainda é somente uma apresentação, eu acho que é importante eliminar todos os mitos acerca de um selecionador. Porque daí vocês vão gostar mais de mim, né? O primeiro é o mais óbvio. A missão de um selecionador não é eliminar pessoas, é aprová-las. Muita gente tem medo de participar de entrevistas porque imagina que o selecionador, conforme vai conduzindo o grupo, está buscando um motivo para te eliminar daquele processo. Mas na verdade não é isso que acontece. O papel de um selecionador é buscar motivos para te aprovar. É por isso que a gente estuda tanto. Pensa comigo, se o nosso objetivo fosse simplesmente reprovar pessoas, não precisava da gente. Era só colocar o segurança na portaria para fazer isso. Você fica. Você sai. Então não fique intimidado pelas perguntas do selecionador, imaginando que ele está montando alguma pegadinha ou tentando te dar uma rasteira, porque na verdade tudo que ele pergunta e tudo que ele quer saber é porque ele busca um motivo para conseguir te levar para próximas etapas e, se possível, te aprovar no processo. Como eu falei, nós estudamos muito para poder atuar nessa área. E esse já é o segundo motivo pelo qual você não precisa ter medo de seleção. Nós estudamos muito. E eu não digo a educação formal, eu não estou falando simplesmente de uma faculdade ou de uma pós-graduação, mas de cursos complementares também, como a grafologia, por exemplo, ou a programação neurolinguística, ou até mesmo a melhor escola de todas, a experiência. De início, todos nós partimos do mesmo ponto, trabalhando com vagas operacionais, vagas de muito volume. Ou seja, processos seletivos com muitas pessoas, praticamente todo dia, às vezes de manhã e tarde. Isso significa que a gente praticou muito. Já entrevistou todo tipo de gente, com muita experiência, com pouca experiência, capacitado, não capacitado, nervosas, tranquilas, seguras, introspectivas, não importa. Todo tipo de gente já foi entrevistada por nós. E essa vivência nos dá uma segurança enquanto analistas, enquanto pessoas que analisam, porque você consegue ver muito além daquilo que a pessoa transparece na hora. E eu gosto sempre de dar exemplos práticos, exemplos da minha vivência profissional. E eu tenho um perfeito para esse cenário. Eu estava entrevistando um rapaz chamado Jonathan, o cachorro da vizinha me ama. Então eu estava entrevistando esse rapaz chamado Jonathan, que estava absolutamente nervoso. Mas não era pouco nervoso não, era muito nervoso. Do tipo de gaguejar intensamente, ele chegava a bater o queixo. Eu inclusive ofereci se ele queria que eu aumentasse a temperatura do ar-condicionado, porque num primeiro momento eu achei que ele estava com frio. Mas ele estava gaguejando, nervoso, muitas vezes não conseguia concluir a frase com rapidez. E ele foi assim durante todo o processo. E aí, durante a entrevista, entrando um pouquinho no terreno da vida pessoal dele, ele me contou que tinha chegado do Espírito Santo por volta de 2 a 3 meses, estava vivendo de favor na casa de um amigo e que até então não tinha conseguido nada, nenhuma entrevista até aquele momento, aquela era a primeira.
E aí você imagina uma pessoa participando do primeiro processo seletivo depois de meses num estado novo, onde ele só tem um conhecido. Colocando tudo isso na balança, dependendo da pessoa, o nervosismo pode ser incontrolável. E eu sei que você está se perguntando se eu reprovei. Não, ele foi aprovado no processo. E não foi porque eu tive pena dele não, mas porque não só ele tinha o perfil da vaga, como a forma como ele lidou com o nervosismo dele disse muito sobre seu perfil. Numa análise superficial, muitas pessoas poderiam pensar que ele, por estar nervoso, por exemplo, não estava conseguindo dar conta da pressão ou etc. Mas na verdade o que ele me mostrou foi justamente o oposto, que mesmo diante da pressão, diante da dificuldade, do medo, do nervosismo, ele não se entregou. Da forma como pôde, organizou seu raciocínio e respondeu todas as minhas perguntas e me mostrou que ele era uma pessoa apta a assumir aquela função. E para a posição onde ele ia atuar, o treinamento era muito árduo, a atividade era complexa e para mim ficou claro ali que caso ele tivesse dificuldade nessa adaptação, ele não desistiria. Porque no momento que ele estava de frente para mim, nervoso, pensando em tudo que ele poderia ganhar ou perder com aquela entrevista, ele não desistiu. Ele foi em frente. Então esse é só um exemplo para você entender que a análise de um selecionador vai muito além das aparências. Considere inúmeros fatores. Então a moral da história aqui é: você, independente das suas experiências, independente da sua formação, independente do seu histórico pessoal, você tem oportunidade de mandar bem. Você é uma pessoa apta. Você vai conseguir ficar de frente para um selecionador e mostrar para ele que você é a pessoa que ele procura. Principalmente se você tiver a devida orientação. E é por isso que eu estou te convidando para se inscrever nesse projeto. Porque além das aulas presenciais que você vai assistir, em cada aula que você assistir, para cada um dos temas que os professores trouxerem, eu também vou participar via vídeo, então não perde tempo não. Procure os responsáveis por esse grupo e se informe sobre como você pode participar. Então se você tem interesse em aprender um pouquinho com eles e um pouquinho comigo, não deixe de participar desse projeto não, que a gente tem muita coisa legal para passar para você. Você não me fez ficar falando aqui até agora, fazendo jabá, para bater a porta na minha cara. Isso não se faz. Então eu espero ver todos vocês aqui na primeira aula. Até!